Clara foi humilhada publicamente e expulsa da própria empresa. Traída pelo namorado e pela melhor amiga, sua vida se reduziu a dívidas e poeira. Eles pensaram que haviam vencido, mas, quando o palco da Lunatec foi tomado pela arrogância deles, Clara subiu e disse as únicas palavras que importavam. Boa noite, sou a nova dona da empresa. A queda deles seria tão pública quanto a dela. E a vitória? A vitória teria o sabor do mel. Gostou até aqui? Então se inscreve no canal e aperta o like porque essa reviravolta vai ser inacreditável. O som era o primeiro a atingi-la. Uma sinfonia de arrogância. O tilintar cristalino de taças de champanhe. O burburinho suave de conversas filtradas por sorrisos de polimento impecável. O piano de fundo tocando uma jazzística despreocupada. Cada nota, cada risada, era um alfinete fininho cravado no tímpano de Clara. Ela se encolhia contra a parede de veludo verde escuro, tentando fundir-se à penumbra, tornando-se outro ornamento naquele salão de festas de hotel, 5 estrelas que cheirava a dinheiro velho e ambição nova. O ar estava pesado com o aroma amadeirado de perfumes caros e o doce enjoativo de canapés que custavam mais que sua refeição da semana. Ela estava lá como um fantasma, uma intrusa, um convite anônimo, que ela depois descobriria ter sido enviado por Sofia, pura maldade, havia chegado ao seu e-mail. Celebração do novo financiamento da Lunatec. O nome da empresa ainda doía como um membro fantasma. Luna. O nome que tinha escolhido em homenagem à mãe. O sonho delas duas agora estava reduzido a um pequeno aperitivo para investidores de paletó engraxado. Seu vestido, um preto simples comprado em uma liquidação de última hora, coçava a pele. Era áspero e genérico, um insulto tátil contra a seda e o cetim que deslizavam pelo salão. Ela sentia o suor frio nas costas, uma umidade que nada tinha a ver com o calor do ambiente, e tudo a ver com o pânico de ser descoberta, de ser apontada, como a fracassada, a que não soube segurar a própria criação. Foi então que ele a viu. Lucas cruzou o salão com a confiança de um tubarão em um aquário de peixes dourados. Seu terno era impecável, cortado sob medida para abraçar seus ombros largos. Ele cheirava a algo caro e cítrico, um contraste brutal com o cheiro de nervosismo que Clara sentia subir de sua própria nuca. Clara. Que surpresa. Sua voz era um mel fluido, mas seus olhos da cor do aço frio não sorriam. Não sabia que você estava na lista. Parece que alguns erros ainda acontecem. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas soando apenas cansada. Erros. Ele repetiu a palavra, como se a estivesse saboreando. Sim, foram uma série de erros, não foram? Mas olhe em volta. Ele fez um gesto amplo abarcando a riqueza, o sucesso. No final, tudo se acerta. A Lunatec precisava de um comando forte, Clara. Menos coração e mais cabeça. Você tinha o produto, eu tinha a visão de negócio. No fundo, foi uma separação justa. Cada palavra era um corte preciso, cirúrgico. Ele não gritava. Ele justificava. E isso era infinitamente pior. A humilhação começou a ferver dentro dela. Um caldeirão, de raiva e vergonha. Foi quando Sofia apareceu. Um desfile de seda cor de vinho e condescendência. Seu perfume floral doce tinha um cheiro sufocante. Ela deslizou um braço pelo de Lucas, demarcando o território. Querida, você veio. Fiquei tão preocupada. Como você está se virando? Os olhos de Sofia percorreram o vestido barato de Clara. E uma expressão de pena fingida pintou seu rosto. Era uma pena que se confundia com o desdém que Sofia não conseguia disfarçar com precisão. Estou sobrevivendo, Sofia. Obrigada por perguntar. A resposta saiu como um sussurro rouco. Ah, querida, você precisa se alimentar melhor. Sofia pegou um canapé de salmão e caviar de uma bandeja que passava e o colocou na mão inerte de Clara. O toque de seus dedos, finos e gelados, foi como um choque. Coma. Você parece tão frágil. Era a gota d'água. Aquele gesto de falsa caridade, aquele canapé que valia R$ 50 sendo oferecido como esmola pela mulher que havia dormido em sua casa, comido sua comida, chorado em seu ombro. A mulher que tinha chamava de irmã,
Clara sentiu as pernas tremendo. O salão parecia girar, as luzes do lustre se transformando em facas brilhantes. Ela recuou, tentando encontrar ar, e seu calcanhar tropeçou no rodapé da parede. O movimento foi desengonçado, brusco. Ela esbarrou com força no garçom que passava com uma bandeja cheia de taças de champanhe. O que se seguiu foi um instante de silêncio puro, cortado pelo tilintar agudo e catastrófico de vidro se espatifando no mármore branco. Clara caiu de joelhos no chão, o vestido preto agora manchado de líquido dourado e estilhaços. As taças, pelo menos 10, estilhaçaram-se como gelo. O caviar, pequenas pérolas negras e pegajosas, salpicou o chão como insetos esmagados. Silêncio cresceu. O piano parou. Todas as conversas cessaram. 100 pares de olhos se voltaram para ela. A mulher desgrenhada de joelhos em uma poça de champanhe e vergonha. O maitre chegou num passo rápido, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele não a ajudou a levantar. Calculou o estrago com um olhar rápido e profissional. Senhora, disse ele, sua voz um sibilo baixo carregado de desprezo. O prejuízo, as taças, o champanhe, o caviar. Ele fez uma pausa dramática, deixando o peso daquilo pairar sobre ela. R$ 900. R$ 900. O valor exato do aluguel atrasado do seu apartamento minúsculo. O valor que a mantinha acordada à noite. O valor que separava ela e a rua. O número ecoou em sua mente, amplificado pelo salão silencioso. Ela ouviu uma risadinha abafada, não sabia de quem. Talvez de todos. E então, ela os viu. Lucas e Sofia. Eles não estavam rindo. Eles estavam observando. Lucas, com uma expressão de nojo entediado, como se visse um animal atropelado na estrada, disse em voz alta: Eu pago. Não se preocupe, querida. Considere isso um mimo pelo presente que me deu. Terminou a fala fazendo um gesto amplo para o salão, para a festa de consagração da empresa que ela criou, e que já não lhe pertencia. Sofia com um sorriso pequeno e triste, fingindo constrangimento, mas seus olhos brilhavam com um prazer perverso e íntimo. Completou a fala de Lucas. Sim, querida, não se importe, somos todos amigos. Foi aquele sorriso que foi a faca verdadeira. A confirmação de que tudo aquilo, o convite, a pena falsa, o canapé, tinha sido calculado. A humilhação não foi pública apenas, foi íntima, pessoal, coreografada por quem ela mais confiava. A quantificação do dano, R$ 900, um dinheiro que antes não significava nada, tornou tudo visceral, real. Não era apenas a traição dos seus sentimentos. Não era apenas sobre a empresa que eles tomaram. Era sobre sua dignidade. Eles queriam esmagá-la, destruí-la completamente. Sem uma palavra, sem conseguir olhar para ninguém, Clara se levantou. Os fragmentos de vidro grudaram em seu vestido. O cheiro adocicado do champanhe a enjoava. Ela caminhou em linha reta, passando por rostos familiares que se viravam, todos fingindo que não a conheciam. Clara saiu do salão, deixando para trás o som das conversas que lentamente retomavam, agora com um novo e empolgante fuxico para alimentá-las. A caminhada pelo corredor infinito até os elevadores foi um borrão. O ar-condicionado gelado do saguão a atingiu como um tapa. A porta de metal do elevador refletiu sua imagem. Uma mulher pálida, com olhos arregalados de choque, vestida de preto e manchada de fracasso. Ao entrar em seu carro, um modelo antigo, que gastava mais para consertar do que valia. O silêncio foi finalmente absoluto. E então veio o som. Um único soluço, seco e rouco, que rasgou sua garganta. Não foram lágrimas. Ainda não. Era o som de algo quebrando por dentro. O som da dignidade sendo reduzida a pó. Ela ligou o carro, mas não saiu do lugar. As mãos no volante tremiam incontrolavelmente. O cheiro do champanhe e do caviar, agora misturado com o odor abafado do carro, era um coquetel nauseante de dois mundos que colidiam com violência. Ela olhou para o prédio iluminado através do para-brisa sujo. A festa continuava. Sua vida, não. Parecia que tudo tinha acabado para ela. O pior não era a humilhação daquela noite. O pior
Era a certeza absoluta e gelada que se instalou em seu peito. Aquilo não era o fundo do poço. Era apenas o primeiro degrau de uma queda muito, muito mais longa. E Lucas e Sofia não terminariam até vê-la atingir o último. A porta do apartamento bateu atrás dela com um baque surdo, como a tampa de um caixão. O som ecoou no vazio do estúdio minúsculo, amplificado pelo silêncio opressivo que lá dentro a aguardava. Era um silêncio diferente do presente no carro. Era pesado, resignado, cheio do cheiro da própria derrota. O ar estava parado, impregnado com o odor mofado de um prédio antigo e do fantasma de refeições baratas. Uma mistura de óleo requentado e desinfetante genérico. Era o oposto, absoluto do perfume amadeirado e do champanhe da festa Dot Asterisk. Clara encostou as costas na porta fria, sentindo as madeiras ásperas do batente através do tecido fino do vestido Dot Asterisk. Ela deslizou pelo chão, abraçando os joelhos, e enterrou o rosto nos braços. O vestido ainda cheirava a caviar e champanhe azedo, um fantasma caro e humilhante que a perseguia Dot. Por longos minutos ela não pensou, não sentiu. Existiu apenas como um peso, um amontoado de vergonha e desespero, no canto mais escuro do cubículo que chamava de Lar Dot Asterisk. A tentação de permanecer ali, de se deixar dissolver naquele pó e mofo, era um convite visceral. Era mais fácil do que enfrentar a realidade do lado de fora daquela porta. Dot, seu olhar, vago e perdido, viajou pelo espaço. A cama desfeita, a pia minúscula com pilhas de louça suja, a cortina manchada puxada para deixar a sala em uma penumbra permanente Dot Asterisk. Era a paisagem de sua ruína, até que seu foco, sem querer, pousou sobre uma caixa de papelão, no canto mais escuro, parcialmente escondida por um casaco velho Dot Asterisk. A palavra Luna estava escrita na lateral com marcador preto, sua própria letra, de uma época que parecia pertencer a outra pessoa Dot. Um acesso de dor, agudo e físico, cortou sua apatia. Luna. O nome era uma facada Dot Asterisk. Ela quase desviou o olhar, incapaz de suportar mais aquela lembrança, mas algo a puxou. Uma força lenta e pesada, como um ímã arrastando ferro. Ela se arrastou pelo chão gelado, os joelhos doloridos do impacto no mármore, e puxou a caixa para o único quadrado de luz que entrava pela fresta da cortina. A caixa estava cheia de fragmentos de sua vida anterior, coisas que não tinham valor para ninguém, exceto para ela Dot Asterisk. E coma no fundo, envolto em um pedaço de tecido suave, estava o caderno de receitas de sua mãe. Não era um livro bonito Dot Asterisk. A capa era de papelão marrom, manchada por gordura e farinha. A lombada estava machucada pelo uso. Luna anotava tudo ali, desde o bolo de laranja mais simples até remédios caseiros para dor de barriga. Dot com mãos trêmulas, Clara o abriu ao acaso. A página caiu em uma receita de pão de queijo. A letra de Luna era firme e prática, sem firulas. E então, na margem, ela viu Dot Asterisk, uma anotação escrita com a mesma caneta esferográfica azul, mas com uma urgência diferente. O segredo não é a quantidade de queijo, minha filha. É a paciência para esperar a massa descansar. Deixar ela respirar. Tudo na vida é assim. Tudo que é bom precisa de tempo para crescer. E abaixo, rabiscado com lápis de cor vermelho por uma Clara de 7 anos, um coração e as palavras: Mamãe é a mais forte do mundo. Foi como um soco no estômago. Não foi um lampejo de alegria. Foi uma onda avassaladora de saudade e de uma verdade tão crua que doía. Ela não estava vendo uma memória feliz. Estava vendo um manual de sobrevivência. Sua mãe, Luna, com as unhas sempre curtas e limpas de quem mexe com graxa e ferramentas, mas nunca quebradas. Com o cheiro de óleo de motor e sabão em barra. A mulher que consertava motores de carro pela manhã e assava um pão de queijo perfeito à tarde. Que nunca se deixou abater pela dureza da vida. A dignidade não estava no que se tinha, mas no que se fazia com o que se tinha. O contraste era tão brutal que a fez engasgar. Luna,
com suas mãos calejadas construindo algo tangível, honesto. Ela, Clara, de joelhos em um chão de mármore, derrotada por meias-verdades e armadilhas contratuais. A vergonha que sentiu então foi de uma qualidade diferente. Não era mais a vergonha da vítima, mas a vergonha de ter traído aquele legado, de ter se esquecido de quem era e de onde veio. Seu corpo reagiu antes de sua mente. Ela se levantou, as pernas ainda fracas, e foi até a pia. Pegou uma esponja velha e um sabão barato e começou a esfregar as manchas do vestido com uma fúria repentina. Esfregou até as unhas doerem, até o tecido ficar ensopado e o cheiro do champanhe se misturar com o odor acre do sabão. Era um gesto inútil, simbólico. Ela estava lavando a humilhação, tentando apagar o cheiro daquela noite. Ao terminar, jogou o vestido encharcado no cesto e vestiu um moletom velho e rasgado. O tecido áspero e familiar contra sua pele era um alívio. Era dela. Não uma fantasia para agradar aos outros. A fome, adiada pelo choque, apertou seu estômago. Ela abriu a geladeira quase vazia. Ovos, um pouco de queijo, um resto de requeijão. E então seus olhos caíram novamente no caderno, na receita de pão de queijo. Tudo que é bom precisa de tempo para crescer. Ela decidiu num impulso fazer a receita. Não porque quisesse pão de queijo, mas porque era algo que sua mãe faria. Algo concreto. Algo que se opusesse às abstrações venenosas de Lucas e Sofia. O processo foi lento, meditativo. Medir a polvilho, ralar o queijo. Um queijo, mais barato do que o que Luna usava, mas servia. Misturar os ingredientes com as mãos. A massa fica pegajosa e fria. Ela assovou, como a receita instruía, e depois cobriu a bandeja com um pano limpo para descansar. Deixar ela respirar. Enquanto esperava, a apatia deu lugar a uma agitação nervosa. Aquele lampejo de conexão com sua mãe a deixou mais crua, mais sensível, mas também mais alerta. Ela ligou o notebook antigo, que levou uma eternidade para inicializar. A tela pálida iluminou seu rosto no escuro da sala. Ela não sabia o que procurava. Talvez apenas se torturar mais, vasculhar as notícias sobre a Lunatec, sobre o casal dourado, Lucas e Sofia. Mas então, lembrou o estagiário. Pedro, um garoto quieto e inteligente que Lucas demitira por não ter garra, o que na linguagem de Lucas significava não estar disposto a passar por cima de quem quer que fosse. Ela vasculhou seus e-mails deletados, uma lista interminável de desespero e tentativas fracassadas de recomeçar. E lá, enterrado entre spam e promessas de empréstimo de amigos, estava um e-mail de meses atrás, com a linha de assunto: sinto muito. Clara, escrevo isso sabendo que você provavelmente nunca vai ler. Deletaram seu acesso corporativo tão rápido que nem sei se este é seu e-mail certo. Eu só sinto muito pelo que aconteceu. O que fizeram com você foi errado. Vi os e-mails que Lucas pediu para eu corrigir as datas. Vi a pressão que colocaram nos investidores menores. Fui demitido hoje. Disseram que não estava alinhado com a cultura agressiva da empresa. Se um dia precisar de um testemunho, ou de qualquer coisa, estou aqui. Acho que devo isso à Luna, a você, e à empresa que eu pensei que íamos construir. Pedro. O e-mail era curto, quase nada, um fio de conforto, mas era a primeira vez desde que tudo desabou que alguém do outro lado confirmava sua sanidade. Confirmava que ela não era louca, que não estava inventando coisas. A traição tinha sido real, calculada e meticulosa. E se, minúsculo, frágil como vidro, pairou no ar. E se ela não estivesse tão sozinha? E se a rede deles tivesse mais furos do que parecia? E se ela pudesse fazer algo além de sobreviver? O timer do forno apitou. A massa tinha descansado. Ela modelou os pães de queijo com as mãos, sentindo a textura áspera do polvilho contra seus dedos. Colocou-os na assadeira velha e os enfiou no forno. Enquanto esperava, o cheiro que começou a encher o apartamento minúsculo era milagroso. Era o cheiro de sua infância. O cheiro da oficina da mãe,
transformado pelo milagre simples do queijo derretendo e do polvilho dourando. Era um cheiro de casa, de algo que era seu, intocável por Lucas e Sofia Dott. Quando tirou os pães de queijo, dourados e perfumados, ela chorou. Finalmente. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma dor limpa, purificadora. Ela quebrou um pedaço e provou. Era perfeito. Dott sentada no chão, comendo pão de queijo quente e olhando para a tela do notebook onde o e-mail de Pedro ainda estava aberto, Clara sentiu algo que há muito tempo não sentia. Um fio de esperança. Não. Era uma esperança brilhante e alegre. Era uma esperança teimosa, raivosa, determinada. Dott asterisk. Como a massa do pão de queijo, ela precisava de tempo para crescer. Mas o fermento, ela percebeu, ainda estava lá. O telefone vibrou no chão, fazendo-a sobressaltar. Era uma notificação de um aplicativo de notícias. A manchete fez seu coração parar por um segundo. Lunatech celebra novo financiamento. Recorde com festa para investidores. Casal de CEO anuncia expansão agressiva. A foto era de Lucas e Sofia se beijando no palco, o mesmo palco onde ela havia sido humilhada. A esperança não morreu. Em vez disso, ela se fundiu com a raiva, criando algo novo, uma determinação fria e sólida. Um começo frágil, sim, mas um começo. E ela iria protegê-lo e fazê-lo crescer. Não importava o que acontecesse. O "e se" havia se transformado em um "e agora?". O cheiro de pão de queijo ainda impregnava o ar do apartamento, um fantasma aconchegante e fora do lugar, naquela atmosfera de tensão. Clara ainda sentia o calor do forno nas suas mãos, um último resquício do conforto que a memória de sua mãe havia proporcionado. Dott asterisk. O e-mail de Pedro brilhava na tela do notebook como uma brasa fraca numa lareira quase apagada. Dott asterisk. O "e se" ainda sussurrava em sua mente, um sussurro frágil de possibilidade. Dott. Foi então que o interfone tocou. O som foi um choque elétrico estridente e invasivo, cortando a quietude como uma faca. Dott asterisk. Clara congelou, um pedaço de pão de queijo a meio caminho da boca. Ninguém a visitava. Ninguém sabia onde ela morava, além do senhorio e dos sistemas da Lunatech, que tinham sua antiga ficha cadastral. O toque insistiu, mais longo desta vez, carregado de uma impaciência que fez seu estômago se contrair. Ela se levantou, os pés descalços gelando no piso frio, e aproximou-se do dispositivo grudado na parede perto da porta. Dott asterisk. A voz que saiu do pequeno alto-falante era áspera e familiar, mas destituída de toda a cordialidade anterior. "Menina Clara, sou eu, seu Silva." Era o senhorio. O mesmo homem que meses atrás lhe dera um desconto no aluguel quando soube que ela estava passando por uma fase difícil, com um sorriso paternal. "Sim, senhor Silva. O que foi?" A voz dela saiu rouca e cansada. "Preciso falar com você. É urgente. Pode abrir?" Urgente. A palavra caiu como uma pedra. Com dedos trêmulos, ela pressionou o botão para liberar a porta de entrada do prédio. Os minutos até ouvir os passos pesados subindo a escada foram uma eternidade de palpitações cardíacas aceleradas. Ela abriu a porta antes que ele batesse. O senhor Silva não estava sozinho. Ao seu lado, um homem mais jovem, de terno e com uma pasta de couro, olhava para o corredor mofado com evidente desdém. O senhorio evitou seu olhar, seus olhos fixos, em um ponto sobre seu ombro no apartamento vazio. "Menina Clara." Ele começou limpando as mãos na calça. "A situação é a seguinte. Dott asterisk. Recebi uma oferta de compra pelo apartamento. Uma oferta muito boa, em dinheiro vivo. Não posso recusar." Clara sentiu o chão ceder levemente sob seus pés. "Uma oferta? Mas o meu contrato ainda tem 3 meses. É sobre isso que eu queria falar." Ele interrompeu, rápido, ainda sem olhá-la nos olhos. "O novo proprietário, ele quer a posse imediata. Para reformas. Dott asterisk. Bem, eu não vou renovar seu contrato de qualquer maneira. Então achei melhor dar um prazo mais curto." "Mais curto?" ela repetiu.
A mente slow para processar. Quão curto! O homem do terno interveio, sua voz lisa e impessoal. 15 dias, Sra. Santos. O Sr. Silva está sendo mais do que razoável, considerando as circunstâncias. O contrato prevê rescisão com aviso prévio de 30 dias, mas dada a vontade do comprador em fechar o negócio rapidamente, estamos propondo 15 e a liberação do seu depósito calção. 15 dias? A voz de Clara saiu como um sopro. Ela olhou para o Sr. Silva, implorando com os olhos. Sr. Silva, por favor, eu não tenho para onde ir. Ele finalmente a olhou e o que ela viu em seus olhos a gelou. Não era raiva ou maldade, era medo. É melhor assim, menina. Acredite em mim. É melhor. Que ele enfatizou as palavras. E então seu olhar fugazmente caiu sobre o homem do terno e voltou para ela, cheio de um aviso silencioso. Não discuta. O homem do terno estendeu um envelope. A notificação formal, com os prazos. Tenha um bom dia. Eles se viraram e deixaram-na ali na porta aberta, segurando o envelope gélido. Os passos deles descendo as escadas ecoaram como marteladas em seu crânio. 15 dias. Ela fechou a porta lentamente e deslizou de volta para o chão. O envelope não, aberto em seu colo. O apartamento, que minutos antes cheirava a esperança e pão de queijo, agora cheirava a despejo ***. O cheiro de mofo e de pobreza velha parecia ter se intensificado, tornando-se mais pungente, mais humilhante. Ela conseguia sentir a umidade subindo do piso, o frio penetrante das paredes. Este lugar horrível, seu refúgio, miserável, estava sendo tirado dela. O pânico começou a subir, um maremoto gelado em suas veias. 15 dias. Onde ela iria? Como pagaria um novo depósito? Ela não tinha dinheiro. O e-mail de Pedro era apenas um e-mail. Não era um salva-dash vidas. Foi. Quando o notebook, ainda aberto no chão, pingou. Era um e-mail novo. Não de Pedro. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia que ela reconhecia, um dos mais caros e poderosos da cidade. A linha de assunto era notificação judicial, ação cautelar, Lunatec versus Clara Santos. Seus dedos, dormentes, mal conseguiram abrir a mensagem. Era densa, cheia de jargões legais que dançavam diante de seus olhos, mas as palavras-chave saltaram da tela, cada uma como um soco. Violação de acordos de confidencialidade, difamação e calúnia contra os diretores Lucas Costa e Sofia Mendes, danos morais e materiais estimados em R$500 mil. Evidências. Anexas incluem registros de e-mail e testemunhos. Testemunhos. Ela rolou a tela. Havia um depoimento anexado, assinado por Pedro Almeida, o ex-estagiário. O texto era uma facada. Ele descrevia ela como a instigadora, uma funcionária ressentida que o abordou para tentar convencê-lo a fabricar evidências contra Lucas e Sofia. O e-mail que ele lhe enviara, segundo este novo depoimento, era parte de um plano elaborado por ela para incriminá-los, e ele estava se retratando, assustado com as ameaças que Clara teria feito. Eles não apenas a haviam descoberto, eles haviam comprado a única testemunha que poderia salvá-la, e a transformaram na arma final de sua própria destruição. Um som escapou de sua garganta, um ganido de animal ferido. Ela jogou o notebook para o lado como se ele estivesse em chamas. Ele bateu na parede com um baque seco e a tela piscou e escureceu. 2 golpes. Rápidos, mortais. A casa, o nome, a última ponta de fé na humanidade. Tudo evaporara no mesmo dia. No espaço de 1 hora, o silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da tristeza, ou da raiva, ou mesmo do desespero. Era o silêncio do vácuo absoluto. O som da esperança não apenas morrendo, mas sendo assassinada, esquartejada e exibida diante dela. Ela não chorou, não gritou. Ela ficou sentada no chão gelado, olhando para a foto quebrada de sua mãe que ainda estava sobre a caixa, mas sem realmente ver nada.
Seus olhos estavam vidrados, fixos em um ponto distante além das paredes mofadas, além da cidade, além de tudo. O cheiro do pão de queijo havia se dissipado completamente, substituído pelo cheiro metálico do medo e do aviso de dispensa no envelope que ela ainda segurava. Dot asterisk. O apartamento parecia encolher, as paredes se fechando como um caixão. Ela conseguia ouvir o gotejar de uma torneira na pia, cada gota ecoando, como um tic-tac contando seu fim. Dot. Ela havia caído antes, mas desta vez não havia chão. Apenas uma queda livre, silenciosa e escura, em um poço que não parecia ter fundo. A luz do IC havia se apagado completamente. Dot asterisk. A única coisa que restava era o eco do próprio fracasso. Um zumbido agudo e constante no ouvido interno, o som de uma derrota tão completa e absoluta que nem mesmo a raiva conseguia mais brotar. Dot. Ela estava finalmente aniquilada. O silêncio era uma entidade viva. Ele preenchia o apartamento minúsculo, pesando sobre Clara como um cobertor de chumbo, tão denso que parecia absorver até o som de sua própria respiração. Horas se arrastaram. Ela não se moveu do chão, gelado onde caíra, seu corpo entorpecido pelo frio e pelo choque. A notificação de despejo e a ação judicial pesavam em seus ombros, suas palavras tóxicas queimando através do envelope e da fina lã do moletom. A escuridão do final da tarde deu lugar à noite absoluta. A única luz vinha dos faróis ocasionais de carros que passavam na rua abaixo, riscando linhas fugazes de amarelo pelo teto, iluminando brevemente a poeira que dançava no ar parado. Dot. Cada clarão era um lembrete de um mundo lá fora que continuava, girando, indiferente ao seu colapso particular. Dot. Seus olhos, secos e ardentes, estavam fixos em um ponto na parede oposta, mas não viam a tinta descascada ou a umidade que formava mapas de mofo. Dot. Eles viam a expressão de Lucas no salão, de nojo, entediado. Viam o sorriso falso de Sofia. Viam o rosto assustado do Sr. Silva. Vinham da assinatura traiçoeira de Pedro no depoimento. Dot. Ela estava no fundo do poço. A queda parara. Agora, havia apenas o frio e a escuridão silenciosa. A aceitação começou a se instalar, uma serpente gelada enrolando-se em torno de sua espinha. Dot. Desista, como sussurrava. É mais fácil. Eles venceram. Não há para onde ir. Não há como lutar. Apenas pare. Dot. Seu olhar vago baixou para as mãos pousadas no colo. A luz de um farol passou, iluminando-as por um segundo. Elas estavam sujas de restos de farinha, de polvilho seca da massa do pão de queijo. Listras brancas e fantasmais contra a pele pálida. O último vestígio de sua tentativa fracassada de encontrar conforto. Dot. Desista. Dot. Ela fechou os olhos. A imagem que surgiu não foi de Lucas ou Sofia. Foi de sua mãe, Luna, no final de um longo dia na oficina. O cansaço profundamente gravado em seu rosto. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho teimoso. Clara a via lavando as mãos com sabão em barra áspero, esfregando a graxa incrustada sob as unhas com uma escovinha, a água suja escorrendo pelo ralo. Ela nunca reclamava, nunca. Problemas são como motores, filha. Ela costumava dizer, sua voz um pouco rouca pelo cansaço. Não adianta xingar, tem que desmontar, peça por peça, até achar o parafuso quebrado. E aí você troca. Troca. Palavra ecoou na escuridão da mente de Clara. Dot. Um tremor percorreu seu corpo. Um calafrio que não tinha nada a ver com o frio do piso. Suas mãos se fecharam involuntariamente, as unhas cravando-se nas palmas sujas de farinha. Dot. Desista, coma. Sussurrou, a voz novamente mais fraca desta vez. Dot. Ela abriu os olhos com um estalo. Sua respiração, que estava lenta e superficial, acelerou. Seu coração começou a bater com um ritmo irregular e forte contra suas costelas, como se tentasse escapar. Não era mais fácil. Desistir era a única coisa que não era fácil. Significava aceitar que Luna estava errada. Dot. Significava admitir que toda a luta de sua mãe, toda a sua dignidade incansável, não valera nada. Significava que eles, Lucas e Sofia, podiam não apenas tirar sua empresa e sua casa,
mas também apagar sua história, seu legado, Dot. Uma fúria começou a brotar. Não era a raiva quente e impulsiva de antes. Era algo diferente, mais profundo. Mais perigoso, Dot era um frio glacial que se espalhou de seu peito para suas extremidades. Substituindo o entorpecimento, Dot era a raiva de uma fera encurralada que, sem mais para onde recuar, decide que vai morrer mastigando a garganta do caçador. Ela se moveu. Os músculos doeram, protestando após horas de imobilidade. Com um esforço que pareceu hercúleo, ela se ajoelhou. Suas mãos trêmulas vasculharam o chão ao redor, tocando o notebook frio, os papéis do despejo, até encontrar a caixa de papelão marcada com o nome de sua mãe. Ela a puxou para o colo, quase com violência, e revirou o conteúdo jogando livros velhos e papéis para o lado. Dot. Ela não sabia o que procurava. Apenas precisava de algo. Algo dela. Algo real. E então, seus dedos toparam com algo no fundo. Algo frio, pesado e profundamente familiar no fundo. Envolto em um pano macio e oleoso, Dot. Ela puxou. Era a chave de fenda de sua mãe. Não era uma ferramenta bonita ou nova. O cabo era de madeira escura, lascado e gasto pelo tempo e pelo uso, moldado pela pegada firme de Luna. A lâmina de aço, no entanto, ainda estava firme, afiada na ponta, com marcas de marteladas na base onde fora usada para bater ou alavancar algo. Dot. Estava fria como o mármore do saguão onde Clara fora humilhada. Dot. Ela a segurou com ambas as mãos, pressionando o metal gelado contra sua testa febril. A dor aguda do frio contra sua pele foi um choque de realidade, limpando a névoa final de desespero de sua mente. E então, ela a cheirou. O cheiro era inconfundível e avassalador. Um vestígio metálico e úmido, misturado com o aroma fantasma e profundamente reconfortante de óleo de motor queimado, gasolina velha e o sabão em barro que Luna usava para limpar as mãos. Era o cheiro da oficina. Era o cheiro do trabalho honesto. Era o cheiro de sua mãe. Foi como se Luna estivesse ali, naquele quarto escuro, colocando as mãos sobre seus ombros e sacudindo-a. Chega, parecia dizer o cheiro. Chega de chorar. Chega de se lamentar. Dot. E as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de autopiedade. Eram de raiva, de fúria purificadora. Elas escorreram por seu rosto, salgadas e quentes, lavando simbolicamente a sujeira daquela noite. A ferrugem da lâmina manchou suas mãos de marrom, misturando-se com a farinha seca, criando uma tinta grotesca e poderosa de determinação. Naquele instante, a dor não se transformou em choro, mas em um propósito gelado e silencioso. A humilhação, o despejo, a traição, tudo se fundiu no cadinho dessa fúria glacial, sendo forjado em uma única e sólida resolução, tão tangível e afiada quanto o aço que ela apertava em suas mãos. Ela não iria chorar. Dot iria consertar. Dot iria desmontar, peça por peça, a máquina que haviam construído sobre suas costas. Dot. Seu olhar caiu sobre a parede nua, perto da porta. A tinta estava rachada e suja. Sem hesitar, ainda de joelhos, ela se arrastou até lá. Com a ponta afiada da chave de fenda, ela começou a arranhar a superfície. O som foi áspero e violento, um rangido de metal contra reboco, rasgando o silêncio opressor do apartamento. Lascas de tinta branca caíram como neve suja. Dot. Ela não estava rabiscando. Estava gravando, letra por letra, com uma força concentrada e furiosa, até que uma única palavra ficou marcada na parede, crua e indelével. Ártemis. Deusa caçadora, a Virgem de Ferro que nunca se curvou a ninguém, a protetora das mulheres jovens. A decisão estava tomada. Não havia debate, não havia hesitação. Era um fato. Um novo nome para uma nova pessoa. A Clara que fora humilhada, traída e quebrada, estava morta. A mulher que se ajoelhava naquele chão, com as mãos sujas de ferrugem e determinação, era outra. Dot. E ela se levantou. O corpo dolorido, mas a postura ereta. A chave de fenda pesava em sua mão. Não como uma ferramenta, mas como uma arma. Dot. Ela caminhou até a pia e lavou as mãos.
observando a água suja e marrom girar no ralo, levando consigo os últimos resquícios da mulher que ela fora. O apartamento ainda cheirava a mofo e desespero. Ainda estava frio. Ainda era uma armadilha. Mas algo fundamental havia mudado. O silêncio não era mais de derrota, era de expectativa. O ar não era mais pesado de resignação, estava carregado de potencial violento. Ela olhou para a palavra, na parede. Artemis. Não era um desejo, era uma promessa. Uma promessa feita a si mesma, à memória de sua mãe, e ao ex-fantasmas de Lucas e Sofia, que nem sequer sabiam que a caçada havia acabado de começar. O poço sem fundo não a engolira. Fornecera-lhe as ferramentas para escavar. O apartamento minúsculo transformou-se no covil de uma fantasma. Clara já não via as paredes mofadas ou a luz fraca. Ela via um mapa de conexões, de vulnerabilidades, de oportunidades. A chave de fenda de Luna repousava sobre a mesa, de centro improvisada, ao lado do notebook, um totem de metal frio ao lado do seu instrumento de guerra moderno. Os primeiros movimentos foram meticulosos, executados com uma paciência que beirava o inumano. Ela não existia mais como pessoa. Era um algoritmo de vingança, usando conexões de Wi-Fi de cafés distantes e uma rede de laranjas digitais que ela mesma criou a partir de documentos antigos e identidades de pessoas que nem sabiam existir. Clara começou a construir sua nova empresa, batizada com o nome Artemis. Não seria uma startup qualquer. Seria uma arma. Ela focou em um nicho obscuro, mas vital, da logística de inteligência artificial, a otimização de cadeias de suprimentos para metais de terras raras, um mercado complexo, de altíssimo valor, e, crucialmente, um que a Lunatech, inchada e focada em varejo digital, ignorava completamente. Ela não estava competindo. Estava cavando um buraco sob os alicerces deles. As cenas de sua nova vida eram um ciclo repetitivo de foco brutal e exaustão. Com o projeto da empresa pronto, começou a buscar investidores. Precisava de financiamento. Em uma semana ela estava em uma chamada de vídeo, a câmera cuidadosamente enquadrada para mostrar apenas um fundo neutro, e seus olhos. Do outro lado, um fundo de venture capital de Singapura. Um homem de meia idade com um rosto impassível. Senhor Tan, ela disse, sua voz modulada para soar mais grave, confiante, destituída do sotaque brasileiro. Os dados que enviei mostram uma lacuna de 22% na eficiência logística atual do setor. A Artemis não oferece um software, oferece uma recalibragem completa. O ROI que projetamos é de 300% em 18 meses. Ele ficou em silêncio estudando-a. Seus números são agressivos. Quem mais está na sua empresa? Prefiro manter a discrição dos meus parceiros iniciais. Ela respondeu sem pestanejar. O senhor está comprando minha visão e minha execução, não meu network. Era um risco enorme, mas era também uma isca. A aura de mistério atraía um certo tipo de investidor, o tipo que gostava de caçar onde outros não ousavam. Ele, finalmente, assentiu. Enviarei os termos. Mas saiba, Artemis, se esses números forem inflados, eles não são. Ela interrompeu, seu olhar gelado fixo na câmera. Eu não inflo números. A referência velada à sua própria história foi um risco, calculado. Ele não entenderia. Mas ela sentiu um frio perverso ao dizê-lo. A chamada terminou. Ela desligou a câmera e desabou sobre a mesa, a adrenalina drenando de seu corpo, deixando-a trêmula e exausta. Fora mais uma rodada de pôquer de alto risco. E ela vencera. Novamente. Foi numa manhã chuvosa, uma semana antes do prazo final, de despejo. Ela olhava para uma pilha de caixas vazias, a realidade de sua situação precária esmagando-a. O dinheiro do primeiro financiamento da Artemis estava preso em uma conta corporativa, inacessível para seu uso pessoal. Ela literalmente não tinha para onde ir. Sentada no chão, encostada na caixa Luna, ela olhou para a chave de fenda. Pela primeira vez em semanas, a dúvida a assaltou. Isso é loucura. Eles são muito poderosos.
Eles vão me esmagar. Eu deveria pegar o que sobrou e sumir. Dot ela pegou a ferramenta, sentindo o peso familiar. O cheiro de metal e óleo a acalmou. Iria Lucas ou Sofia passar semanas codificando até cair? Iriam eles saber a sensação de segurar algo que suas mãos haviam construído? Não. Eles só sabiam comprar, vender e trair. A dúvida morreu. A determinação renasceu mais afiada. Ela abriu o notebook e enviou um e-mail para seu senhorio, o Sr. Silva, oferecendo pagar o dobro do aluguel em dinheiro, adiantado se ele a deixasse ficar mais um mês. Era um risco imenso, mas ela precisava de tempo. A resposta veio minutos, depois curta. Ok, mas é o último mês. Era um pequeno triunfo. Uma trincheira cavada. O plano maior, no entanto, era uma obra de arte da manipulação. Ela descobrira, através de um fórum obscuro de ex-funcionários descontentes da Lunatec, que um membro júnior do conselho, um homem chamado Roberto Câmara, estava frustrado com a direção glamurosa e pouco lucrativa de Lucas Câmara. Era a peça-chave. Ele tinha acesso a AOS fluxos de caixa internos e poderia, com o incentivo certo, aprovar a venda de uma participação minoritária para um fundo estrangeiro. A Artemis Holdings. Clara cultivou Roberto Câmara como um jardineiro. Paciente cultiva uma orquídea rara. Ela se aproximou através de um perfil falso de consultor, fornecendo-lhe dicas anônimas sobre a Lunatec, que eram tão precisas que o assustaram e o impressionaram. Ele começou a vê-la como uma oráculo, uma aliada secreta em sua luta interna, pelo poder. A reunião decisiva foi marcada. Seria uma ligação. Clara ofereceria comprar 15% das ações da Lunatec por um valor inflado, através de uma complexa teia de paraísos fiscais. Câmara, convencido de que isso enfraqueceria Lucas e lhe daria um trunfo, aprovaria a venda do bloco de ações sem consultar ninguém, um poder que ele tinha, mas nunca usara. A noite da ligação chegou. O apartamento estava impecavelmente limpo, as caixas empilhadas. Clara vestira uma blusa social escura, estava preparada como se fosse uma grande reunião, e o era para ela. A chave de fenda de Luna estava à sua frente, na mesa. Ela ajustou o fone de ouvido, suas mãos steady. Tudo estava perfeito. A ligação começou. Câmara estava nervoso, mas ansioso. Sr. Blackwood, ele disse, usando o pseudônimo que Clara criara. Sr. Câmara, ela respondeu, a voz distorcida por um modificador de áudio de alta qualidade que a fazia soar masculina e etérea. Você recebeu a proposta. Recebi. É generosa, quase generosa demais. Posso perguntar o seu interesse específico na Lunatec? É puramente financeiro. Ela mentiu suave. Vemos um potencial subvalorizado, especialmente em seus ativos de logística. Era a isca perfeita. O departamento que Câmara chefiava, ele mordeu. A discussão fluiu. Os termos foram acordados. A assinatura dos documentos seria em 48 horas. Clara desligou a ligação. Uma onda de triunfo tão intensa que a fez levantar e dar uma volta pelo apartamento. Suas mãos trêmulas de excitação contida. Estava funcionando. Ela estava dentro. Em 48 horas ela seria uma acionista significativa da própria empresa que roubaram dela. Foi então que seu telefone vibrou. Um único SMS de um número desconhecido. O coração dela gelou. Apenas quem tinha aquele número era Câmara. A mensagem era curta e catastrófica. Eles sabem da oferta. Lucas descobriu. Tem um informante no seu próprio conselho consultivo. Aborte tudo. Não me contate novamente. O chão cedeu sob seus pés. Não. 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 O telefone do apartamento, a linha terrestre que ela mal usava, tocou estridentemente. Ela atendeu, sem fala. Era o advogado que representava a Artemis Holdings. Sua voz um fio de pânico contido. Senhora, acabou de chegar um e-mail do Lucas Costa, direto para mim. Ele não só recusou a oferta, ele já sabia de tudo. Fez uma contraproposta irrisória, um insulto. E disse, o advogado engasgou, disse que sabe que a garotinha assustada está por trás disso.
Disse que está brincando com você e que se você quiser negociar, terá que se humilhar publicamente. Ele quer um comunicado de retratação. Clara ficou paralisada. O informante. Alguém em seu círculo minúsculo, alguém em quem ela confiara, atraíra. Quem? O contador, o desenvolvedor freelancer que contratara, a secretária virtual. O plano perfeito não estava ruindo. Estava sendo desmontado por dentro, peça por peça, com uma precisão cruel. Lucas não estava se defendendo. Estava contra-atacando. Ele transformara sua jogada de mestre em uma armadilha pública ainda maior. Ela olhou para a chave de fenda na mesa. A ferramenta para consertar coisas quebradas. Tudo agora estava quebrado. Sua empresa fantasma, sua identidade secreta, sua única chance. A vitória, que chegava tão perto, transformara-se no cheiro acre do pânico. O apartamento, seu covil, seu refúgio, sentiu-se como uma cela novamente. As paredes fecharam-se. O ar faltou. A traição não vinha de um inimigo declarado. Vinha das sombras. E era absoluta. Tudo estava prestes a desmoronar. Desta vez, não restaria nem mesmo o pó. As 48 horas seguintes à traição foram um turbilhão de pânico silencioso. O apartamento de Clara, outrora seu centro de operações, transformou-se em uma câmara de tortura. Cada som a fazia saltar. O zumbido da geladeira, o passo de um vizinho no corredor. Ela esperava a qualquer momento a polícia bater em sua porta, alertada por Lucas, ou pior, homens de terno para conversar. Ela agiu rápido. Desmontou a Artemis Holdings digitalmente, transferindo fundos, deletando servidores fantasmas, apagando rastros. Foi como assistir seu próprio filho ser dissolvido em ácido. Cada clique era uma admissão de derrota, um grito de raiva abafado. Informante. Quem quer que fosse, permanecia uma sombra, um câncer em sua confiança já tão frágil. Ela não podia confiar em ninguém. Estava completamente sozinha. A humilhação pública que Lucas exigia ecoava em sua mente. Um comunicado de retratação. Ele queria que ela se ajoelhasse, virtualmente, e admitisse sua loucura, sua inveja. Era a facada final. Mais cruel do que qualquer processo judicial. Foi então, no auge do desespero, vasculhando backups antigos em um HD externo, na esperança vã de encontrar uma pista sobre o informante, que ela encontrou. Não era uma pista. Era uma bomba. Era uma pasta esquecida chamada Luna Backup Old. Dentro, cópias de e-mails e rascunhos de contratos dos primeiros dias da Lunatech. E lá, entre arquivos corrompidos, estava um áudio de uma reunião, casual, gravado acidentalmente pelo próprio notebook dela em um dia de reunião. Ela clicou para ouvir. A voz de Lucas, mais jovem, um pouco embriagada, enchia a sala. E aí, quando a gente tiver o controle total, a gente dilui a participação dela. Ela é brilhante, mas é ingênua. Acha que negócio é fazer com amor. Amor? Não paga a conta, piranha. Risadas. A voz de Sofia. Calma, Lucas, uma coisa de cada vez. Primeiro assina o contrato que dá poder de voto pra gente. Depois a gente decide se joga ela na rua ou deixa como funcionária. Completou rindo alto. Ela ficou paralisada. Não era uma prova de crime, era pior. Era a prova da intenção. Era a personalidade podre deles, exposta em áudio de alta qualidade. Era a humilhação que ela sofrera, predita por eles mesmos anos antes como uma piada. Ela continuou procurando. Acharia tudo o que pudesse. Um plano novo, muito mais perigoso e muito mais elegante, começou a se formar em sua mente. Lucas queria uma humilhação pública. Ele ia ter uma, mas não da forma que ele esperava. O caminho até a conferência anual de tecnologia foi um borrão de nervosismo e determinação gelada. Ela usou um vestido deslumbrante. Era simples, elegante, de um azul escuro que lembrava a noite. Não chamava a atenção. Era uma armadura. Na bolsa, além do celular, levava um pendrive, com muito mais que a gravação. O hotel era o mesmo do evento do financiamento de meses atrás, mas o salão era maior, mais iluminado, mais arrogante. O cheiro era o mesmo. Champanhe caro,
perfume e vaidade. Clara circulou pela periferia, seu coração batendo como um tambor preso em seu peito. Ninguém a reconheceu. Ela era uma fantasma. Uma sombra bem dash vestida Dot. Ela enviou uma cópia anônima do áudio e da cláusula do contrato para cada membro do conselho de administração da Lunatec e para os principais investidores presentes, minutos antes do painel de Lucas e Sofia começar. O painel prosseguiu, mas o clima já estava envenenado. Os investidores sussurravam, olhavam para Lucas com desconfiança. Ele estava visivelmente nervoso, sentindo a mudança no ar. Mas, sem entender Dot no palco, Lucas e Sofia eram a imagem do sucesso. Ele, em um terno que custava mais que seu antigo carro, falava sobre inovação disruptiva e agressividade no mercado. Sofia, ao seu lado, assentia com um sorriso plástico, a rainha consorte do reino podre, Dot. No momento dos agradecimentos finais, o presidente do conselho, um homem idoso e respeitado, subiu ao palco com um rosto sombrio. Tomou o microfone de Lucas, que ficou perplexo. Antes de encerrarmos, disse o presidente, sua voz grave ecoando no salão silencioso de repente. Há uma questão urgente e grave a ser tratada, referente à governança e à legalidade da estrutura acionária da empresa Lunatec. Ele fez uma pausa dramática, olhando para Lucas e Sofia, que estavam pálidos. Convidamos à plataforma alguém que tem muito a acrescentar a esta discussão. Clara Santos. O silêncio foi absoluto. Todas as cabeças se viraram. Clara, sentada no fundo da plateia, ergueu-se. Seus passos ecoaram no salão silencioso enquanto caminhava, com uma calma aterradora, em direção ao palco Dot nas telas gigantes. Ela não mostrou apenas o áudio. Ela montou uma apresentação implacável. O áudio. As vozes de Lucas e Sofia planejando a traição. A cláusula. O trecho do contrato inicial, destacado em vermelho. A prova da fraude. Os e-mails de Pedro confessando a coerção. A consequência. Um slide final com o texto. Por força do contrato e por ato de má-fé comprovada, a diluição de ações de Clara Santos é anulada. A participação majoritária de 51% é, portanto, reintegrada à mesma. Ela então se virou para a plateia. Investidores. Senhores, vocês investiram em uma empresa construída sobre um crime. A Lunatec, que vale milhões, é minha criação. Roubada por aqueles dois. A escolha de vocês agora é simples. Ficam com os criminosos ou ficam com a criadora. Foi o estrago completo. Investidores começaram a se levantar e virar as costas. Para Lucas e Sofia. Alguns falando alto em seus celulares. Provavelmente com seus escritórios ordenando a venda imediata de ações. Os policiais, que já estavam à paisana no fundo do salão, à espera da ordem do presidente do conselho, que apresentara as provas a eles antes do evento, subiram ao palco. Dot Lucas gritou, não de raiva, mas de puro pânico financeiro. Esperem, isso é um mal-entendido, podemos reverter isso. Mas ninguém olhava mais para ele. Sofia desabou na cadeira, encolhida, a imagem da ruína completa. Dot as algemas fecharam-se. Não apenas por desvio de fundos, que seria investigado a seguir, mas por fraude contratual, coerção de testemunha e apropriação indébita. A humilhação foi transmitida ao vivo para todo o mercado. Dot. Clara permaneceu de pé no palco, observando a justiça ser servida. Ela não precisou gritar, nem comemorar. A lei, o contrato e a verdade tinham falado por ela. Dot pela primeira vez em anos. O ar não cheirava a desespero. Cheirava a restituição. O silêncio dentro do carro blindado que a levava embora do hotel era de uma qualidade diferente de qualquer outro que Clara já experimentara. Não era o silêncio vazio do desespero, nem o silêncio pesado da espera. Dot. Era um silêncio expansivo, profundo, como o de uma floresta após uma tempestade. O ar dentro do veículo cheirava a couro novo e limpeza. Um contraste brutal com o mofo e a poeira de sua memória recente. Dot. Ela olhou pela janela escurecida. A cidade passava, um fluxo de luzes e movimento ao qual ela se sentia finalmente desconectada. Não como uma excluída, mas como uma observadora. Dot, uma espectadora, que havia saído da arena,
após vencer a luta mais importante de sua vida. O apartamento minúsculo, o despejo iminente, tudo aquilo pertencia a outra pessoa. A uma Clara Santos que não existia mais. Seu primeiro ato oficial como CEO majoritária da Lunatec não foi na empresa. Foi em um pequeno escritório de advocacia na manhã seguinte. Sentada à frente de um advogado cujo preço por hora provavelmente excedia seu antigo aluguel mensal, ela assinou uma série de documentos. O mais importante era a ação de danos morais contra Lucas e Sofia. O valor, simbólico e brutal. 5 milhões de reais. É executável, o advogado disse com um sorriso profissional. Os bens deles já estão sendo penhorados. O apartamento, os carros, as contas e investimento, eles vão começar do zero. Muito abaixo do zero, na verdade. Clara assentiu, sem emoção. O dinheiro não era a vitória. A vitória era vê-los reduzidos à mesma nulidade financeira a que a condenaram. A transferência seguinte foi mais doce. Ela preencheu os papéis para a criação da Fundação Luna, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ensinar programação e habilidades digitais para mulheres carentes e mães solo. A dotação inicial, 500 mil, transferidos, diretamente de sua conta pessoal, o primeiro dinheiro que ela sacou como dividendos da Lunatec. O advogado leu os objetivos da fundação em voz alta, para garantir que outras mulheres possam construir seus próprios sonhos, com ferramentas e dignidade. Clara fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da chave de fenda no bolso de seu casaco. Luna aprovaria mas a verdadeira cerimônia. De coroação aconteceu quando ela finalmente entrou no prédio da Lunatec. Não como uma intrusa, mas como dona. Os funcionários se aglomeraram no saguão. Seus rostos uma mistura de curiosidade, medo e admiração. O mesmo saguão de mármore. De onde ela foi expulsa, ela não fez um discurso. Caminhou até o centro do hall, seu salto alto ecoando no silêncio expectante, e parou exatamente no local onde caíra. A plateia ficou em suspense. Ela olhou para eles. O passado acabou, disse, sua voz clara e calma, sem precisar gritar. O trabalho recomeça agora, por Luna. E então ela se virou e entrou no elevador que a levaria ao andar executivo. O escritório de Lucas havia sido esvaziado. Todos os traços dele, os troféus de golfe, a foto arrogante com um político local, a cadeira ergonômica absurdamente cara, tinham desaparecido. A equipe de limpeza ainda estava terminando quando ela entrou. O cheiro era de pinho e álcool, não de ego e ambição. Ela não escolheu a cadeira de Lucas. Mandou tirar tudo. No centro da sala, agora, havia apenas uma mesa grande e simples de madeira maciça, herdada de uma startup que falira. Uma peça com história, não com preço. Sobre ela, apenas 3 objetos. O notebook novo, a foto restaurada de Luna, a moldura colada, a imagem sorridente e a chave de fenda, limpa e polida, repousando sobre um suporte de acrílico como uma relíquia. Sua primeira reunião foi com o conselho, agora composto por novos membros que ela mesma indicara. A votação para remover Lucas e Sofia oficialmente foi unânime. A nomeação dela como CEO permanente também. Foi burocrático, anticlimático e perfeito. No final do dia, ela ficou sozinha em seu novo escritório. As luzes da cidade cintilavam do outro lado do vidro à prova de balas. Ela não se sentou atrás da mesa. Ficou de pé, olhando para a paisagem, segurando a foto de sua mãe. A paz que sentia não era barulhenta, não era eufórica. Era uma quietude profunda, um assento que havia sido conquistado após uma longa e exaustiva batalha. A felicidade não estava no momento da vitória no palco, mas neste silêncio solene depois da guerra. Era o sabor do mel, após um alimento amargo. Mais doce por contraste e profundamente nutritivo. Foi então que seu olhar foi atraído para um movimento na rua, muitos andares abaixo. 2 figuras minúsculos saíam pela porta de serviço do prédio, arrastando caixas de papelão.
Mesmo de longe, ela reconheceu a postura curvada de Lucas e o rabo de cavalo desalinhado de Sofia. Um carro popular, antigo e sujo, esperava por eles. Um empréstimo de algum parente envergonhado? Ela imaginou Dot. Eles enfiaram as caixas no porta-malas com movimentos desengonçados e raivosos. A cena era um espelho exato e perfeito de sua própria saída humilhante um ano antes, amplificada pela escala monumental do prédio que agora ela possuía. E eles eram proibidos de entrar. Ela não sorriu. Observou, com uma impassibilidade que a surpreendeu. Não havia mais raiva, não havia mais ódio, havia apenas um fechamento. O ciclo não apenas se fechava, ele se fechava com uma simetria poética tão brutal que beirava o divino Dot. Eles entraram no carro e foram embora, sumindo no fluxo de tráfego, reduzidos a uma nota de rodapé em sua própria história. Clara respirou fundo e virou-se para a sala. Seu olhar caiu sobre a chave de fenda sob o acrílico. Ela a pegou, sentindo o peso familiar e reconfortante na palma de sua mão. Era um lembrete de quem ela era e de onde viera Dot. Ela caminhou até a janela novamente, a ferramenta apertada com carinho. Lá fora a cidade pulsava, cheia de problemas para resolver, de motores para consertar. Mas pela primeira vez, ela não se sentia oprimida por isso. Sentia-se pronta. O sabor do mel era a quietude de uma batalha terminada. Era a dignidade recuperada. Era o legado de sua mãe, finalmente, seguro e florescendo. Ela não era mais a vítima, atraída e humilhada. Era de novo dona do seu mundo. E ela estava finalmente em casa. Se essa história de coragem, superação e justiça tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais narrativas que inspiram e emocionam. Clique no like para fortalecer o nosso trabalho e ative o sininho para receber todos os avisos. Assim você não perde nenhuma novidade. Sua interação é essencial para que a gente siga adiante, criando sempre o melhor conteúdo para vocês. E agora me conta, de que cidade ou país você está nos assistindo hoje? Deixa aqui nos comentários. Quero ler cada mensagem e saber como. Nossas histórias estão cruzando fronteiras e unindo corações por aí. Será incrível ver esse mapa cheio de emoção se formando aqui embaixo. Com carinho, até a próxima.